Querida, aqui está o cartão. Compre o que quiser. Tem 450 mil dólares nele. Meu filho entregou meu cartão de crédito para minha nora sem que eu soubesse. Ela imediatamente correu para uma concessionária de carros de luxo, mas quando o gerente pegou o cartão para processar a compra, ele de repente congelou e disse: "Espere, isso é impossível." Mas deixe-me contar desde o início, porque o que aconteceu em seguida mudou minha vida para sempre. Meu nome é Margaret. Tenho 71 anos e esses 450 mil dólares não apareceram por mágica. Cada centavo desse dinheiro carrega o peso das minhas mãos rachadas, das minhas noites sem dormir, dos meus joelhos destruídos de tanto me curvar sobre a máquina de costura. Durante 40 anos, trabalhei como costureira em uma pequena oficina onde o calor no verão era insuportável e o frio no inverno congelava os dedos. Costurava vestidos de noiva, vestidos de formatura, uniformes escolares, tudo o que aparecia, porque meu marido e eu tínhamos o sonho de dar ao nosso filho Michael uma vida que nunca tivemos. Lembro-me das madrugadas, acordando às 4 da manhã para terminar encomendas urgentes. O som da máquina de costura era a primeira coisa que se ouvia em nossa casa. O cheiro de tecido novo misturado com café requentado. Meu marido trabalhava na construção civil, chegava em casa com as mãos cheias de calos e pó de cimento no cabelo, mas sempre com um sorriso para Michael, sempre com um beijo na minha testa, dizendo: "Nós vamos conseguir, Margaret. Nós vamos conseguir." E conseguimos. Economizamos cada centavo que pudemos. Michael foi para uma grande universidade estadual, formou-se em engenharia, conseguiu um bom emprego e casou-se com Jéssica, uma mulher de cabelos longos e risada alta que, desde o início, me olhou de um jeito estranho, como se eu fosse um móvel velho ocupando espaço em sua nova casa. Mas eu não disse nada porque meu filho parecia feliz, e isso era a única coisa que importava para mim. Quando meu marido faleceu há 3 anos, senti como se uma parte de mim tivesse se desligado. Fiquei sozinha naquela casa grande, repleta de lembranças, risos, jantares em família e natais aconchegantes. No início, Michael me visitava com frequência, sempre preocupado, sempre perguntando: "Mãe, você está bem? Precisa de alguma coisa?" Mas com o tempo as visitas se tornaram menos frequentes. Jéssica sempre tinha uma desculpa, uma reunião, um compromisso, uma dor de cabeça. Continuei trabalhando. Não com a máquina de costura, minhas mãos não aguentavam mais. Mas administrei uma pequena loja de concertos que tínhamos aberto anos atrás com meu marido. Nada luxuoso, mas me permitia viver com dignidade e me mantinha ocupada, porque a solidão pode se transformar em um monstro se você der muito espaço a ela. O dinheiro que economizei a vida inteira estava numa conta poupança, intocado, sagrado. Era para minha velhice, para uma emergência médica, para que eu não fosse um fardo para o Michael. Quando não pudesse mais cuidar de mim mesma, dei ao meu filho um segundo cartão para essa conta, apenas para emergências. Apenas se algo grave me acontecesse e ele precisasse cobrir despesas médicas ou custos funerários. Eu jamais pensei, jamais imaginei, que esse gesto de confiança se tornaria o meu pior pesadelo. Tudo começou numa tarde de terça-feira. Eu estava na loja revisando algumas faturas quando ouvi meu telefone tocar. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. "Senhora Margaret, este é Hector Morales. Sou o gerente da Premium Motors. Não sei se a senhora se lembra de mim." O nome me atingiu como um raio. Hector Morales, aquele garoto magricela de olhos tristes que costumava vir à minha oficina décadas atrás com sua mãe, uma governanta que me trazia roupas para consertar. Eu o ensinei a ler, dei-lhe livros usados, disse-lhe para estudar, que a educação era a única saída da pobreza. "Hector, claro que me lembro de você. Como vai, filho?" Eu disse com um sorriso na voz. "Estou bem, graças à senhora, senhora Margaret. A senhora mudou a minha vida. Mas não estou ligando para falar disso. Preciso falar com a senhora sobre algo urgente agora. Tem uma mulher na minha concessionária tentando comprar um carro de luxo com o seu cartão de crédito. Ela diz que é sua nora. O nome dela é Jéssica." Senti o ar me faltar. Minha nora Jéssica comprando um carro de luxo com o meu cartão, o cartão que só o Michael tinha para emergências. "Deve haver algum engano, Hector", eu disse com a voz trêmula. "Eu não autorizei nenhuma compra." "Eu sei, senhora. Foi por isso que liguei. Quando vi seu nome no cartão, soube que algo estava errado. Ela disse que seu filho deu permissão, que a senhora concorda, mas eu precisava confirmar com a senhora antes de processar uma transação de 85 mil dólares. 85 mil dólares. As palavras ecoaram na minha cabeça como uma explosão. Jéssica tentando gastar 85 mil dólares do meu dinheiro, o dinheiro que me custou 40 anos de sacrifício, de dor, de privações.
Hector, não autorize nada. Por favor, preciso ir aí. Me dê o endereço. Estou indo imediatamente. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Fechei a loja desajeitadamente, quase esquecendo as chaves. Peguei minha bolsa e saí para a rua. O sol da tarde batia no meu rosto, mas eu não sentia nem calor nem frio, apenas uma fúria gélida crescendo no meu peito. Durante toda a viagem de táxi, perguntas martelavam na minha cabeça. Como ela se atreveu? Como Michael pôde dar aquele cartão para Jessica sem me consultar, sem me avisar? Eu não importava mais. Meu dinheiro agora era deles. Cheguei à concessionária. Era um lugar enorme, todo de vidro e luzes brilhantes, carros importados reluzindo como joias em uma vitrine. Eu nunca tinha entrado em um lugar assim. Me senti pequena, deslocada. Mas respirei fundo e empurrei a porta de vidro. Hector estava me esperando na entrada. Ele havia crescido tanto. Não era mais aquele garoto magricela, agora era um homem alto, vestindo um terno impecável. Mas quando me viu, seus olhos continuavam os mesmos calorosos, gratos. Senhora Margarete, obrigado por vir, disse ele em voz baixa. Ela está no escritório analisando os documentos do carro. Eu ainda não processei nada. Onde ela está? Perguntei com uma calma que não sentia. Hector apontou para um escritório envidraçado ao fundo. E lá eu a vi, Jéssica, sentada com as pernas cruzadas, olhando para um catálogo de carros com um sorriso satisfeito no rosto, como se o mundo já lhe pertencesse. Ela vestia um vestido justo cor creme, sapatos de salto alto, o cabelo perfeitamente penteado, as unhas recém-feitas, tudo pago, provavelmente com o dinheiro do meu filho, com o dinheiro que eu os ajudei a conseguir. Algo dentro de mim se quebrou naquele instante. Mas não foi uma quebra estrondosa, nem lágrimas nem gritos. Foi algo frio, algo cortante, como vidro endurecendo. Caminhei em direção àquele escritório, cada passo calculado, cada respiração controlada. E quando Jéssica olhou para cima e me viu, seu sorriso congelou em seu rosto. Margarete, o que você está fazendo aqui? Perguntou Jéssica, tentando parecer casual, mas eu conseguia ver seus dedos apertando o catálogo, seus olhos procurando uma saída, uma desculpa, uma mentira rápida. Vim ver o que está acontecendo, respondi sem elevar a voz, sem demonstrar a tempestade que se alastrava dentro de mim. Por que você está usando o meu cartão, Jéssica? Ela soltou uma risada nervosa e se levantou, alisando o vestido creme como se aquele gesto pudesse apagar qualquer vestígio do que estava fazendo. Ah, Margarete, não se preocupe. O Michael disse que eu podia usar. Ele disse que você não se importava, que queria que comprássemos um carro novo. O nosso já está muito velho, e você sabe como é o trânsito. Precisamos de algo mais seguro e confiável. O Michael disse que eu não me importava, repetir as palavras lentamente, saboreando a mentira em sua boca. Sim, claro. Ele me entregou esta manhã. Disse que era um presente seu para nós, que você queria nos ajudar. Jéssica sustentou meu olhar, mas eu conseguia perceber as falhas em sua atuação, o brilho de pânico em seus olhos, o jeito como sua mão direita tremia levemente. Hector estava parado junto à porta, observando a cena em silêncio, com um rosto profissional. Mas eu sabia que ele entendia exatamente o que estava acontecendo. Ele havia crescido vendo esse tipo de manipulação, visto sua própria mãe ser explorada, enganada por empregadores que prometiam pagar-lhe e nunca pagavam. Jéssica, olhei minha nora diretamente nos olhos e baixei a voz para um sussurro gélido. Eu nunca autorizei isso, e meu filho não tinha o direito de lhe dar esse cartão sem me consultar primeiro. Mas a expressão de Jéssica mudou em um instante. A máscara de Nora doce desmoronou, e o que restou por baixo foi algo feio, algo ressentido. Ah, por favor, Margarete, não faça disso um drama. Esse dinheiro está parado sem fazer nada. Você já está velha. O que vai fazer com tanto dinheiro? Comprar remédio para os joelhos? Morar mais 10 anos sozinha naquela casa enorme? É um desperdício. É um desperdício. Somos jovens. Temos projetos. Temos uma vida inteira pela frente. Michael é seu único filho. Esse dinheiro vai ser dele um dia, de qualquer forma. Por que não usá-lo agora, quando realmente precisamos? Cada palavra era um tapa. Cada frase, uma facada no meu peito. Mas eu não me mexi. Não me intimidei. Apenas a observei como se observa um animal selvagem mostrando as presas pela primeira vez. Então esse é o plano, eu disse em voz calma. Esperar eu morrer para ficar com tudo aquilo pelo qual trabalhei a vida inteira? Ou melhor ainda, gastar tudo agora para que, quando eu precisar de alguma coisa, não sobre nada? Jéssica cruzou os braços e elevou a voz. Não faça parecer que somos ladrões. Michael é seu filho. Ele tem direito a esse dinheiro. Você mesma deu a ele. Você deu o cartão a ele.
Para emergências médicas, respondi secamente. Para o caso de algo sério me acontecer, não para você comprar um carro de $85.000 como se fosse uma rainha. Não é só um carro. É um investimento, argumentou Jéssica com aquela lógica distorcida que só os manipuladores entendem. Além disso, você mora sozinho nessa casa enorme. Você poderia vendê-la, mudar para um lugar menor, economizar nas contas de luz e água e na manutenção, e nos dar esse dinheiro. Temos despesas reais, filhos para sustentar, um futuro para construir. Aquelas palavras me impactaram porque Jéssica e Michael não tinham filhos. Nunca falaram sobre tê-los. Ela sempre dizia que a carreira vinha em primeiro lugar, que filhos eram um fardo. Então, de que filhos ela estava falando? De que futuro? Naquele momento, percebi que Jéssica não queria apenas meu dinheiro. Ela queria minha casa. Queria tudo que eu havia construído. Queria me apagar da equação, me transformar em um estorvo que precisava ser removido o mais rápido possível. Hector pigarreou suavemente e disse: Senhora Jéssica, peço licença por um instante. Preciso falar com a senhora Margarete sobre alguns detalhes da conta. Jéssica franziu a testa, mas assentiu. Segui Hector para fora do escritório em direção a um pequeno espaço reservado nos fundos da concessionária. Minhas pernas tremiam, mas não me deixei cair. Ainda não, senhora Margarete, disse Hector em voz baixa. Quando vi o nome no cartão, soube que havia algo errado. A senhora me ensinou que dinheiro suado é sagrado, que ninguém tem o direito de pegá-lo sem permissão. Não vou processar esta compra, não sem a sua autorização assinada e autenticada em cartório. Obrigada, Hector, sussurrei, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas as contive. Obrigada por me ligar. Ele colocou a mão no meu ombro gentilmente. Há mais uma coisa, senhora. Esta não é a primeira vez que tentam usar seu cartão. O que você quer dizer? Perguntei, com o coração acelerado. Hector pegou o celular e me mostrou um registro. Em 2 ocasiões anteriores, nas últimas 3 semanas, houve tentativas de compra com esse cartão em lojas de roupas de grife e em uma joalheria. As transações foram recusadas porque excederam o limite diário que você definiu, mas as tentativas estão registradas aqui. Senti o chão tremer sob meus pés. 3 semanas. Jéssica vinha tentando usar meu cartão há 3 semanas sem que eu soubesse, sem que Michael me dissesse nada. Preciso de cópias desses registros, disse eu em tom firme. Eu já imprimi para você, Hector assentiu. Eu sabia que você precisaria delas. Ele me entregou um envelope pardo. Dentro estavam todos os recibos, todas as provas das tentativas de roubo, porque era isso mesmo, um roubo. Voltei ao escritório onde Jéssica ainda estava esperando, agora falando ao telefone com alguém, provavelmente Michael. Quando ela me viu entrar, desligou rapidamente. Então, o que você decidiu, Margarete? Vai autorizar a compra, ou vai estragar este momento para nós? Perguntou ela, num tom entre suplicante e ameaçador. Retirei os papéis do envelope e coloquei-os sobre a mesa à sua frente, um por um. Cada recibo, cada tentativa recusada, cada data de registro. Jéssica empalideceu. O que é isso? Gaguejou. Isto, eu disse com uma calma aterradora, é a prova de que você vem tentando me roubar há semanas. Que não foi ideia do Michael, que você pegou aquele cartão e decidiu usá-lo como se fosse seu. Isso não é. Jéssica procurou palavras, mas não encontrou nenhuma que pudesse salvá-la. Inclinei-me sobre a mesa, aproximando-me dela até que nossos rostos estivessem a centímetros de distância, e sussurrei com uma voz que nem reconheci como minha. Você vai sair desta concessionária agora mesmo. Vai me devolver esse cartão e vai rezar para que eu não decida chamar a polícia. Mas Michael, ela começou a dizer. Michael não está aqui, interrompi. Michael não sabe o que você realmente fez. E quando ele descobrir, quando eu lhe mostrar esta prova, veremos se ele ainda acha que você é a esposa perfeita que ele acredita que você seja. Jéssica olhou para mim com puro ódio nos olhos. Toda a fachada de nora amorosa havia desaparecido. Você é uma velha amargurada, ela sibilou. É por isso que você está sozinha. É por isso que ninguém a visita. Michael só vai vê-la por obrigação, por pena. As palavras dela deveriam ter me magoado, deveriam ter me destruído. Mas em vez disso senti algo diferente. Senti uma clareza absoluta porque finalmente estava vendo a verdade, sem filtros, sem mentiras, sem a ilusão de uma família feliz que eu tanto me esforçara para manter. Dê-me o cartão, eu disse, estendendo a mão. Jéssica hesitou por um instante, como se ainda acreditasse que poderia vencer essa batalha. Mas então ela enfiou a mão na bolsa, tirou meu cartão e o atirou sobre a mesa com raiva. Isso não acabou, ela ameaçou. Michael vai saber que você me humilhou, que você arruinou nossos planos.
Michael vai saber a verdade, respondi, pegando o cartão e guardando-o na minha bolsa. E então ele vai decidir de que lado está. Saí daquele escritório com as costas eretas e a cabeça erguida. Hector me acompanhou até a saída e antes de eu partir disse, Senhora Margarete, se precisar de alguma coisa, se precisar que eu testemunhe sobre o que aconteceu hoje, estarei aqui. Eu sei, Hector, eu disse, tocando seu braço com carinho. Eu sempre soube que você iria longe. Peguei um táxi de volta para casa. Durante toda a viagem não chorei. Não gritei. Apenas observei a cidade passar pela janela enquanto minha mente trabalhava, processava informações, planejava e porque algo havia mudado em mim naquela concessionária. Eu não queria mais ser a vítima silenciosa. Cheguei em casa ao pôr do sol, com longas sombras estendendo-se pelo jardim que meu marido plantara décadas atrás. Os roseirais que ele cuidara com tanto carinho agora cresciam selvagens, mas belos. Abri a porta e o silêncio me recebeu como sempre. Aquele silêncio pesado de uma casa grande demais para uma pessoa só. Mas desta vez o silêncio não me assustou. Deu-me espaço para pensar. Sentei-me à mesa de jantar, a mesma mesa onde havíamos comemorado aniversários, natais, onde Michael fazia a lição de casa quando criança, onde meu marido e eu planejávamos nosso futuro. Peguei os documentos que Hector me dera e os espalhei à minha frente. Cada papel era uma prova, cada data uma farsa, cada tentativa recusada uma traição. A primeira tentativa foi há 3 semanas, em uma boutique de roupas de luxo, $2.200 recusados por exceder o limite diário. A segunda tentativa, uma semana depois, em uma joalheria, $5.800 recusados novamente. A terceira, há 4 dias, em um spa exclusivo, $3.500 também recusados. E hoje, a tentativa mais descarada de todas. $85.000 por um carro que Jéssica queria exibir para seu círculo social. Peguei meu telefone e disquei o número do meu banco. Precisava falar com alguém, precisava proteger o que restava dos meus bens. A atendente respondeu com uma voz gentil. E quando expliquei a situação, ela me transferiu para o departamento de segurança. Senhora, precisamos que a senhora venha amanhã bem cedo para bloquear esse cartão secundário e revisar todas as movimentações da sua conta, disse-me um executivo chamado Robert. Também recomendo que considere alterar os beneficiários autorizados. Se houver suspeita de fraude, precisamos agir rapidamente. Estarei lá às 8 horas da manhã, respondi, anotando o compromisso em um pedaço de papel. Depois de desligar, fiquei encarando o telefone. Eu sabia que devia ligar para o Michael. Sabia que precisava confrontá-lo, mas algo me impediu. Precisava ter certeza. Precisava saber de todos os fatos antes de falar com ele, porque meu filho não era mau. Meu filho tinha sido um bom garoto, um aluno exemplar, um homem trabalhador. Mas Jéssica o havia mudado aos poucos, como um veneno que age gota a gota até que você não reconheça mais a pessoa à sua frente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada na sala de estar com apenas um abajur aceso, olhando para as fotografias na parede. Michael bebê em meus braços. Michael no dia de sua formatura com sua beca e capelo, sorrindo orgulhosamente. Michael no dia de seu casamento com Jéssica. Ela vestida de marfim. Ele olhando para ela como se ela fosse a única coisa no mundo. E eu no canto da foto sorrindo, mas com algo nos olhos que agora reconhecia como preocupação. Às 3 horas da manhã, ouvi um carro parar em frente à minha casa. Passos apressados no quintal e, em seguida, fortes batidas na porta. Meu coração disparou, mas não me mexi. Esperei. Mãe, por favor, abra a porta. Mãe, preciso falar com você. Era a voz de Michael, agitada, quase desesperada. Levantei-me devagar, caminhei até a porta e a abri. Michael estava lá, o cabelo despenteado, a camisa amassada, os olhos vermelhos. Atrás dele, a poucos metros de distância, Jéssica estava sentada no carro de braços cruzados, olhando para o outro lado. O que aconteceu, mãe? Por que você fez isso? Perguntou Michael sem nem mesmo dizer olá. Por que você humilhou a Jéssica na frente de todas aquelas pessoas na concessionária? Entre, eu disse em tom firme. Precisamos conversar. Michael entrou como um furacão, andando de um lado para o outro na sala de estar, gesticulando com as mãos. Jéssica me ligou chorando. Ela me disse que você a tratou horrivelmente, que a acusou de ser ladra na frente do gerente, que tirou o cartão dela como se ela fosse uma criminosa. Mãe, como você pôde fazer isso? Sentei-me no sofá e apontei para a cadeira em frente a mim. Sente-se, Michael. Não quero me sentar. Quero que você explique o que aconteceu. Sente-se, repeti num tom que não admitia discussão. Era o mesmo tom que eu usava quando ele era criança e fazia alguma coisa perigosa.
E funcionava. Michael afundou na cadeira com a expressão de uma criança repreendida. Você deu meu cartão para Jéssica sem me consultar. Comecei em tom calmo. O cartão que lhe dei é apenas para emergências médicas, para o caso de algo me acontecer, não para sua esposa comprar um carro de luxo. Mas mãe, esse carro é uma necessidade. O nosso já tem 10 anos. Quebra quase toda semana. Precisamos de algo confiável. 85 mil dólares é uma necessidade? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Michael se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Bem, não precisa ser exatamente esse modelo, mas a Jéssica viu aquele carro e adorou. E eu pensei que você não se importaria. Pensei que você gostaria de nos ajudar. Por que você pensou isso, Michael? Por que presumiu que eu simplesmente doaria 85 mil dólares sem que ninguém me pedisse? Porque você é minha mãe. Porque esse dinheiro vai ser meu algum dia, de qualquer forma, disse ele. E naquele momento eu vi Jéssica falando através da boca dele. Aquelas eram as palavras dela, a lógica distorcida dela, não do meu filho. Retirei os documentos do envelope e coloquei-os sobre a mesa de centro. Olha só isso, eu disse. Michael pegou os papéis e começou a ler. Sua expressão mudou de irritação para confusão e em seguida para descrença. O que é isso? Essas são as tentativas de compra que Jéssica fez com meu cartão nas últimas 3 semanas sem meu conhecimento, e aparentemente sem o seu conhecimento também. Roupas de luxo, joias, um spa e hoje um carro. Cada vez com valores maiores. Mais descarada. Michael balançou a cabeça. Não, isso deve ser um engano. Jéssica não faria isso. Eu perguntei a ela. Eu disse, com a voz embargada. Sua esposa tentou me roubar por semanas, Michael. E quando a confrontei hoje, ela não negou nada. Ela apenas me disse que eu era velho, que o dinheiro era um desperdício, que eu deveria dar para você também. Meu filho ficou em silêncio, encarando os papéis como se fossem mentiras, como se pudesse fazê-los desaparecer com a força da sua negação. Mas os números não mentem. As datas não mentem. Eu dei para ela, ele finalmente admitiu, com a voz quase inaudível. Dei o cartão para ela há um mês porque ela disse que precisávamos comprar coisas para casa, e você tinha dito que podíamos usá-lo. Eu nunca disse isso, Michael. Eu nunca autorizei você a dar esse cartão para ninguém. Michael passou as mãos pelo rosto como se tentasse apagar a realidade. Ela me disse que você tinha falado com ela, que você tinha se oferecido para ajudar. Eu acreditei nela, mãe. Ela é minha esposa. Por que eu não acreditaria? Porque ela mentiu para você, eu disse, sentindo as palavras me despedaçarem. Porque ela te manipulou. Porque ela te usou para conseguir meu dinheiro. Não diga isso, gritou Michael, levantando-se. Jéssica me ama. Ela não faria uma coisa dessas. Então explique esses documentos, desafiei-o, apontando para os papéis. Explique por que ela tentou gastar mais de 10 mil dólares em compras desnecessárias. Explique por que hoje ela tentou comprar um carro sem me consultar, sem pedir minha permissão, sem sequer me avisar. Michael caminhou até a janela e ficou ali olhando para onde Jéssica ainda estava no carro, esperando. Eu vou falar com ela. Vou perguntar a ela. Tem que haver uma explicação. A explicação, eu disse tristemente, é que sua esposa vê meu dinheiro apenas como algo que lhe pertence, algo que ela pode pegar quando quiser. A explicação é que, para ela, eu sou apenas um obstáculo entre vocês dois e uma vida de luxo. Isso não é verdade, sussurrou Michael. Mas sua voz já não demonstrava convicção. Filho, olhe para mim, pedi. Michael se virou com os olhos marejados, cheios de confusão e dor. Trabalhei 40 anos para juntar esse dinheiro, continuei. Seu pai e eu fizemos sacrifícios. Vivemos com o mínimo necessário para que você pudesse estudar, para que você pudesse ter oportunidades que nós nunca tivemos. Esse dinheiro é para minha velhice, para minha saúde, para que eu não seja um fardo para você quando eu não puder cuidar de mim mesma. Não é para carros de luxo. Não é para caprichos. Eu sei, mãe. Eu sei, disse Michael com a voz embargada. Me perdoe. Eu não pensei. Eu queria fazer a Jéssica feliz. E quanto à minha felicidade? Perguntei. E quanto à minha tranquilidade de saber que tem uma rede de segurança para emergências? Michael recostou-se na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Eu estraguei tudo, não foi? Ainda não respondi com firmeza. Mas você precisa tomar uma decisão. Precisa conversar com a Jéssica e decidir que tipo de homem você quer ser. O homem que seu pai e eu criamos para você, ou o homem que ela está moldando. Ele olhou para cima. O que você vai fazer agora? Amanhã irei ao banco para bloquear esse cartão, revisar minha conta e proteger o que é meu, respondi. E consultarei um advogado sobre como proceder legalmente. Um advogado?
Michael repetiu com pânico na voz. Mãe, por favor, não faça isso. Somos família. Família respeita, murmurei. Família não rouba. Família não mente. Família não tenta se aproveitar de uma mulher de 71 anos que trabalhou a vida inteira. Michael ficou sentado naquela cadeira por um tempo que pareceu uma eternidade, encarando os documentos como se esperasse que as palavras mudassem, que os números fossem apagados, que tudo fosse um pesadelo do qual ele pudesse acordar. Mas a realidade não muda só porque você a ignora. E meu filho estava aprendendo essa lição da maneira mais dolorosa. Preciso falar com ela, disse ele finalmente levantando-se. Preciso ouvir a versão dela. A versão dela, respondi cansado. Michael, ela não negou nada quando a confrontei. Ela apenas se justificou. Disse que eu era velho e que o dinheiro era um desperdício nas minhas mãos. Mas vá em frente, vá ouvir o que ela tem a dizer. Meu filho caminhou lentamente até a porta, como se cada movimento carregasse um peso enorme. Antes de sair, parou e olhou para mim por cima do ombro. Desculpe, mãe, ele sussurrou. Eu realmente achei que estava fazendo a coisa certa. Fazer a coisa certa teria sido me perguntar primeiro, eu disse, não com aspereza, apenas com tristeza. Teria sido me proteger, não me expor. Michael assentiu com a cabeça e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Levantei-me e fui até a janela, escondendo-me atrás da cortina para observar o que aconteceria lá fora. Ele foi até o carro. Jéssica abaixou o vidro e eles começaram a conversar. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas podia ver os gestos. Michael apontando para casa, acenando com os documentos que havia levado consigo, Jéssica balançando a cabeça, gesticulando com as mãos, seu rosto se transformando de preocupação em indignação e, por fim, em fúria. A discussão se intensificou. Jéssica saiu do carro, gritando algo que eu não consegui ouvir. Michael recuou como se as palavras dela fossem golpes físicos. Ela apontou para minha casa, para mim, como se eu fosse o vilão da história. Como se eu fosse o culpado. Então Jéssica voltou para o carro, bateu a porta e arrancou em alta velocidade, deixando Michael parado no meio da rua sob a luz amarelada do poste. Meu filho ficou ali parado, sozinho, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem na noite. E naquele momento eu realmente o viu como o menino assustado que ele fora quando se perdeu na feira e chorou até que eu o encontrasse. Como o adolescente confuso que não entendia porque seu primeiro amor o havia deixado. Como o homem que agora encarava a realidade de ter escolhido a pessoa errada. Eu não saí para consolá-lo. Eu sabia que ele precisava daquele momento. Ele precisava sentir o peso de suas decisões. Após alguns minutos, Michael voltou à minha porta e bateu suavemente, desta vez, sem urgência, sem exigências. Abri a porta e ele entrou. Seus ombros estavam caídos, o olhar perdido. Ele se deixou cair no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Ela diz que você está exagerando. Que tudo isso é um mal-entendido. Que eu te interpretei mal. Que você tinha dito que poderíamos usar o dinheiro para o que precisássemos. E você acreditou nela? Perguntei, sentando-me à sua frente. Michael baixou as mãos e olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu não sei mais em que acreditar, mãe. Ela é minha esposa. Estou com ela há 5 anos. Como eu posso pensar que ela mentiria para mim assim? Porque as provas estão bem diante de você, filho, eu disse suavemente. Porque os números não mentem. Porque as tentativas de compra estão registradas. Porque quando a confrontei, ela não negou. Ela apenas justificou. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei. Mas aceitar isso significa aceitar que meu casamento é construído sobre mentiras. Significa aceitar que a mulher com quem compartilho minha vida tem me usado. A voz de Michael embargou e pela primeira vez em anos vi meu filho chorar, não um choro suave, mas um soluço profundo, daquele tipo que vem do peito. Quando entendi que papai tinha partido, chorei assim. Ele soluçou. Quando lhe disseram que ele tinha câncer, que não havia nada que pudessem fazer, chorei assim no hospital ao seu lado, segurando sua mão. Levantei-me e sentei-me ao lado dele no sofá. Coloquei a mão em seu ombro, como fazia quando ele era menino, quando tinha pesadelos, quando o mundo parecia grande demais e assustador. Não é sua culpa, eu disse. Pessoas manipuladoras são especialistas em fazer os outros confiarem nelas, em fazer você se sentir como se o problema fosse você se duvidar delas. Mas eu devia ter percebido, mãe. Eu devia ter notado, disse Michael, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Quantas vezes ela deve ter te desrespeitado quando eu não estava por perto? Quantas vezes ela deve ter falado mal de você pelas minhas costas? Muitas, admiti. Mas não queria te contar nada porque você parecia feliz, e eu só queria que você fosse feliz. Feliz? Repetiu ele amargamente.
Como posso ser feliz sabendo que escolhi alguém que tentou roubar de você, que te viu como um banco, que te tratou como um obstáculo? A vida nos apresenta desafios, filho, eu disse, cansado. E às vezes falhamos. Mas o importante é o que fazemos depois de percebermos o erro. Michael ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Finalmente falou com voz firme. O que você vai fazer, mãe? Vai prestar queixa? Ainda não sei, respondi honestamente. Primeiro, preciso proteger meu patrimônio. Preciso garantir que isso nunca mais aconteça. E então decidirei o que fazer. E eu? O que eu faço? Perguntou ele, desesperado. Volto para casa hoje à noite? Finjo que nada aconteceu? Essa decisão é sua, Michael, eu disse firmemente. Mas se você voltar atrás e não fizer nada, se deixar que Jessica o convença de que eu sou o vilão, de que tudo isso é um mal-entendido, então você não estará apenas me traindo. Você estará traindo a si mesmo. Meu filho assentiu lentamente. Levantou-se e caminhou até a porta. Antes de sair, parou. Posso ficar aqui esta noite? Perguntou ele. Não quero voltar agora. Seu quarto continua exatamente como você o deixou, respondi. Michael subiu as escadas com passos pesados. E eu fiquei na sala de estar com os documentos espalhados sobre a mesa, no silêncio pesado de uma casa que viu segredos demais serem revelados em uma única noite. Na manhã seguinte, acordei cedo como sempre. Às 6 horas, já estava vestida com minhas melhores roupas, um terno cinza que comprei anos atrás para ocasiões especiais. Prendi o cabelo em um coque e coloquei os brincos de pérola que meu marido me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Precisava parecer forte. Precisava parecer séria, porque hoje eu não iria ao banco como uma velha assustada. Iria como uma mulher defendendo que era seu. Michael desceu às 7 horas, com o rosto inchado de tanto chorar e a camisa amassada porque tinha dormido com ela. Vou com você, disse ele, sem perguntar. Preciso ver tudo. Preciso entender o tamanho do estrago que ela causou. Assenti com a cabeça. Saímos juntos para o banco. A viagem foi silenciosa, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, Robert, o executivo com quem eu havia falado ao telefone, estava nos esperando em seu escritório. Era um homem jovem, de cerca de 35 anos, usava óculos e tinha uma expressão séria. Senhora Margarete, obrigado por ter vindo, disse ele, apertando minha mão. Analisei sua conta ontem à noite e encontrei algumas coisas que a senhora precisa ver. Ele sentou-se em frente ao computador e começou a me mostrar as transações. Além das tentativas de compra recusadas que você já conhece, havia saques em caixas eletrônicos, pequenas quantias, $200, $300 cada, nas últimas 6 semanas, sempre em áreas próximas a shoppings de luxo. Quanto dá no total? Perguntei, sentindo meu sangue gelar. $8.700, respondeu Robert. Tudo feito com o cartão secundário que você autorizou em nome do seu filho. Michael empalideceu ao meu lado. $8.700, sussurrou. Eu não sabia de nada disso, mãe. Juro que não fui eu. Eu sei, filho, eu disse, apertando sua mão. Porque eu conheço meu filho. Conheço sua rotina, seus horários, e esses saques foram feitos em dias e horários em que ele estava trabalhando. Robert assentiu com a cabeça. Foi por isso que liguei para a senhora. Quando vi a tentativa de saque de $85 mil, soube que algo estava muito errado. Os padrões de gastos não correspondiam ao perfil do titular do cartão secundário. Senhora Margarete, preciso que a senhora registre uma queixa formal de fraude. Precisamos bloquear esse cartão e emitir uma nova conta com novos números e novo acesso. Faça isso, eu disse sem hesitar. E quero que meu filho seja removido como titular secundário do cartão. Mãe, protestou Michael. É para sua proteção, filho, expliquei. Se a Jessica tiver acesso às suas informações, se ela souber suas senhas, seus dados, ela pode continuar tentando usar seu nome para me roubar. Preciso cortar todos os laços. Robert preparou os documentos necessários. Assinei todos os papéis, todos os formulários, todas as declarações. Michael observava em silêncio com uma expressão de absoluta derrota. Quando terminamos no banco, já eram quase 11 horas da manhã. Robert me entregou uma pasta com cópias de todas as transações, as reclamações e os documentos da nova conta. Ele também me recomendou o nome de um advogado especializado em fraudes familiares, um tal de Alil Vargas, que tinha um escritório a poucos quarteirões do banco. Ele já lidou com casos semelhantes, disse Robert discretamente. Casos em que parentes abusam da confiança de idosos. É doloroso, mas mais comum do que se imagina. Idosos, repeti a palavra com amargura. É assim que eles me veem agora?
Como uma velha indefesa que eles podem roubar sem consequências. Não, senhora Margaret, respondeu Robert com firmeza. A senhora não está indefesa. A senhora provou isso ontem ao impedir aquela compra e ao vir hoje proteger seu patrimônio. Muitas pessoas em sua situação permanecem em silêncio por medo, por vergonha, por não quererem aceitar que sua própria família está roubando delas. Mas a senhora agiu, e isso exige coragem. Suas palavras me deram força. Saímos do banco e Michael caminhou ao meu lado em silêncio, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido no asfalto. Vamos falar com o advogado, eu disse. Não era uma pergunta. Michael assentiu com a cabeça. Preciso saber a gravidade da situação. Preciso saber o que vai acontecer. O escritório de Alio Vargas ficava no terceiro andar de um prédio antigo, mas bem conservado. Uma secretária nos recebeu gentilmente e nos conduziu a uma sala de espera com cadeiras de couro marrom e pinturas de paisagens nas paredes. Após alguns minutos, um homem de cerca de 50 anos veio nos cumprimentar. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno escuro, expressão séria, mas não fria. Senhora Margaret, sou Alio Vargas, disse ele, apertando minha mão. Robert me ligou esta manhã e me contou brevemente sobre a sua situação. Por favor, entre. Entramos em seu escritório, um espaço organizado, repleto de livros de direito, diplomas nas paredes e fotografias de família sobre a mesa. Sentamo-nos à sua frente e eu tirei todos os documentos que havia trazido. Espalhei-os sobre a mesa como provas de um crime que ainda me custava aceitar. Alio revisou cada documento em silêncio, fazendo anotações de vez em quando e franzindo a testa ao ver os valores. Depois de alguns minutos, ele ergueu os olhos e nossos olhares se encontraram. Senhora Margaret, isto é fraude financeira, pura e simplesmente, disse ele em tom profissional. Sua nora usou informações e acesso que obteve por meio de seu filho para fazer transações não autorizadas, os saques em caixas eletrônicos, as tentativas de compra. Está tudo documentado. A senhora tem um caso sólido. Quais são as minhas opções? Perguntei em tom firme. Alio recostou-se na cadeira. Há dois caminhos. O primeiro é registrar uma queixa-crime por fraude e abuso financeiro contra idosos. Isso envolveria uma investigação policial, possível prisão da sua nora e um processo legal que poderia durar meses. O segundo caminho é resolver isso na esfera civil, recuperar o dinheiro roubado, obter medidas cautelares e proteger legalmente seus bens sem necessariamente enviar ninguém para a prisão. Qual você recomenda? Perguntou Michael com a voz trêmula. Alio olhou para ele com compaixão. Isso depende de vocês como família. Depende de vocês acreditarem que pode haver reconciliação ou se precisam cortar completamente os laços. Depende de até onde vocês estão dispostos a ir para se protegerem. Michael cobriu o rosto com as mãos. Eu não quero que minha esposa vá para a prisão, sussurrou. Mas também não posso ignorar o que ela fez. Não posso fingir que isso não aconteceu. Ninguém está pedindo para você fingir, eu disse suavemente. Mas precisamos nos proteger. Precisamos garantir que isso não aconteça novamente. Alio pegou uma caneta e começou a escrever em um bloco de notas. Minha recomendação é que comecemos pela via civil. Estabeleçamos uma ordem de restrição temporária que impeça Jéssica de se aproximar da senhora Margaret, ou de suas contas bancárias. Iniciamos um processo para recuperar o dinheiro roubado e preparamos a documentação legal para proteger seus bens, um testamento irrevogável, procurações claras, tudo o que for necessário para que ninguém possa manipular suas finanças no futuro. E se ela não devolver o dinheiro? Perguntou Michael. Então, intensificamos o processo, disse Alio com firmeza. Então apresentamos queixa-crime. Usamos todo o rigor da lei. Mas primeiro, vamos dar a ela a chance de fazer a coisa certa. Às vezes, quando os manipuladores percebem que suas vítimas têm apoio legal, eles recuam porque sabem que perderam. Quanto tempo tudo isso vai levar? Perguntei. Semanas, talvez meses, respondeu Alio. Mas a cada dia que passa, seus bens estarão mais protegidos. Cada documento que assinarmos será mais uma barreira entre você e qualquer tentativa futura de abuso. Então vamos fazer isso, eu disse sem hesitar. Faça o que for necessário. Alio assentiu com a cabeça e começou a preparar os documentos. Enquanto ele trabalhava, eu olhava pela janela do seu escritório para a rua lá embaixo. As pessoas passavam apressadas, seguindo suas vidas normais, alheias ao drama que se desenrolava naquele terceiro andar, alheias a uma mulher de 71 anos lutando pelo que era seu por direito, por sacrifício, por décadas de trabalho. Senhora Margaret, disse Alio, tirando-me dos meus pensamentos. Preciso que me conte tudo desde o início. Cada interação com Jéssica, cada comentário suspeito, cada momento em que sentiu que algo estava errado.
Então contei tudo para ele, desde o dia em que Michael me apresentou a Jessica 6 anos atrás, em um jantar de família onde ela apareceu com um vestido cor de berinjela elegante demais para um encontro casual, onde ela avaliou minha casa com olhar calculista, comentando sobre o valor do imóvel e sobre o quão grande era para uma pessoa só. Contei a ele sobre os natais em que ela fazia comentários sobre heranças, sobre como era injusto que o dinheiro ficasse parado sem uso. Contei a ele sobre a vez em que ela sugeriu que eu vendesse a casa, me mudasse para um asilo e desse o dinheiro para eles investirem melhor. Michael ouviu em silêncio, e a cada anedota que eu contava, seu rosto se contorcia mais, porque ele estava percebendo pela primeira vez o padrão que eu tentará ignorar, o padrão de manipulação que estava presente desde o início. Ela sempre dizia essas coisas como se fossem piadas, murmurou Michael, como se fosse engraçado, como se não estivesse falando sério. Eu ri. Achei que ela só estava sendo prática. Os manipuladores sempre disfarçam isso de praticidade, disse a Liu, enquanto anotava. Eles disfarçam de conselho, de preocupação, mas por baixo sempre há uma agenda pessoal. Terminei de contar minha história e a Liu tinha páginas e páginas de anotações. Isso basta para começar, disse ele. Vou preparar todos os documentos legais. Preciso que vocês duas voltem amanhã para assinar a ordem de restrição e os novos documentos de inventário. Enquanto isso, senhora Margaret, não fale com Jessica. Não atenda às ligações dela. Não abra a porta se ela vier à sua casa. Qualquer contato pode complicar o caso. Entendido? Assenti com a cabeça. E eu? Perguntou Michael. Posso falar com ela? Posso tentar convencê-la a devolver o dinheiro? Ali olhou para ele seriamente. Você pode, mas não recomendo agora. Ela vai tentar manipulá-lo. Ela vai chorar. Ela vai fazer promessas. Ela vai culpar sua mãe. Ela vai se fazer de vítima. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa se manter firme. Não sei se consigo, admitiu Michael com a voz embargada. Não sei se sou forte o suficiente. Então não fale com ela ainda, eu disse, pegando em sua mão. Dê tempo ao processo legal. Dê a si mesmo tempo para processar tudo o que descobriu. Tempo para decidir que tipo de vida você quer ter. Saímos do escritório do advogado com mais documentos, com mais peso nos ombros, mas também com um plano, com uma estratégia, com a sensação de que finalmente estávamos fazendo algo para acabar com o abuso. O sol do meio-dia estava forte, quase ofuscante, quando saímos para a rua. Michael caminhou comigo até um pequeno café na esquina. Precisamos comer, disse ele, embora eu não esteja com fome. Precisamos sentar um pouco. Sentamo-nos a uma mesa perto da janela. Pedimos café e sanduíches que mal tocamos. O lugar estava quase vazio, apenas um jovem casal num canto rindo, dividindo uma sobremesa, alheios ao nosso silêncio pesado. Mãe, disse Michael finalmente. Como chegamos a isso? Como deixei as coisas chegarem a esse ponto? Porque você confiou, respondi. Porque o amor nos cega. Porque você queria acreditar no seu casamento. E não há nada de errado nisso. O erro não foi seu. O erro foi dela por abusar dessa confiança. Mas eu dei o cartão para ela, insistiu ele. Eu abri a porta para ela te assaltar. Sob falsos pretextos, eu disse firmemente. Ela mentiu para você. Ela te manipulou. Ela te fez acreditar que eu havia autorizado. Você também é uma vítima aqui, filho, mesmo que seja difícil para você aceitar. Michael balançou a cabeça. Eu não sou a vítima aqui. Você é quem perdeu o dinheiro. Quem foi traído. Eu só fui estúpido. Ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, respondi. Você pode ter sido ingênuo e ainda assim ser vítima de manipulação. Tomamos nosso café em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Depois de um tempo, Michael falou novamente. Vou me divorciar dela, disse ele com voz firme. Não sei quando, não sei como, mas não posso ficar com alguém que fez isso. Não posso acordar todas as manhãs ao lado de alguém que tentou destruir minha mãe. Não tome decisões precipitadas, aconselhei, embora meu coração tenha se enchido de alívio ao ouvir suas palavras. Leve o seu tempo, processe tudo isso e só então decida. Eu já decidi, disse ele, olhando-me nos olhos. Decidi no momento em que vi aqueles documentos, no momento em que entendi que tudo era mentira. Mãe, me perdoe. Por favor, me perdoe por não ter percebido, por não ter te protegido, por ter escolhido ela em vez de você. Não há nada para perdoar, eu disse, apertando sua mão sobre a mesa, embora as lágrimas ameaçassem cair. Você fez o que achou certo. Você amou a pessoa errada. Isso não é um crime. É apenas uma tragédia. Mas eu te magoei, sussurrou Michael. Eu deixei que ela te magoasse. E isso é imperdoável. O perdão não se pede, filho. Ele se conquista, respondi suavemente.
E você vai conquistá-lo ficando ao meu lado agora, ajudando-me a proteger o que restou, sendo o homem que seu pai e eu criamos. Michael assentiu com a cabeça, enxugando as lágrimas com um guardanapo. Vou ficar bem, mãe. Prometo. Não vou te deixar sozinha nessa. Terminamos nosso café e saímos da cafeteria. O dia ainda estava claro, mas algo havia mudado no ar, como se uma tempestade estivesse se formando à distância. Levei Michael de volta para minha casa e ele ficou comigo naquela tarde, trabalhando em seu laptop na minha sala de estar, checando e-mails, atendendo ligações do trabalho, mas sempre por perto, como se tivesse medo de que, se me deixasse sozinha, algo terrível pudesse acontecer. Às 5 da tarde, meu telefone começou a tocar. Era um número que eu não tinha salvo, mas reconheci imediatamente. O número da Jéssica. Deixei tocar até cair na caixa postal. 30 segundos depois, tocou de novo e de novo. Deixei cair na caixa postal. Isso se repetiu 7 vezes até que ela finalmente desistiu. Confira a mensagem de voz, disse Michael. Precisamos saber o que ela está dizendo. Coloquei no viva voz e ouvimos as mensagens uma a uma. A primeira foi sua doce voz falsa. Margarete, sou eu, Jéssica. Por favor, atenda. Preciso falar com você. Houve um mal-entendido ontem. Deixe-me explicar. A segunda mensagem já era mais urgente. Margarete, você não pode simplesmente me ignorar assim. Somos família. Precisamos resolver isso como adultos. Me liga, por favor. O terceiro demonstrou frustração. Isso é ridículo. O Michael não responde. Você não responde. O que eu devo fazer? Você está exagerando tudo. Eu não fiz nada de errado. A quarta foi pura manipulação. Margarete, eu sei que você está com raiva, mas pense no Michael. Pense no que isso está fazendo com ele. Ele está sofrendo por sua causa, e porque você não consegue perdoar um simples erro. Você é a mãe dele. Você deveria querer a felicidade dele. A quinta mostrou suas verdadeiras intenções. Sabe de uma coisa? Chega disso. Esse dinheiro seria nosso de qualquer jeito, um dia. Eu só peguei um pouco antes da hora. Qual é o problema? Você já está velha. O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Comprar um caixão de ouro? Não seja ridícula. A sexta mensagem era ameaçadora. Se você não responder, irei até sua casa. Vou bater nessa porta até você abrir. Vamos conversar, quer você queira ou não. Você não pode se esconder de mim. E a sétima, a última, foi a mais reveladora. Michael, se você estiver ouvindo isso, precisa entender que sua mãe está me manipulando. Ela está me fazendo parecer o vilão quando eu só estava tentando nos ajudar. Ela quer nos separar. Ela quer que você fique sozinho, assim como ela. Não deixe que ela vença. Volte para casa, por favor. Michael fechou os olhos com uma expressão de dor física no rosto. Ela sempre é assim, disse ele. Quando não consegue o que quer, primeiro é doce, depois se faz de vítima e por fim ataca. Como não percebi isso antes? Como pude ser tão cego? Porque ela é boa no que faz, respondi. Porque ela passou anos aperfeiçoando sua técnica. Guardem essas mensagens, disse Michael com determinação. Aliu disse que precisávamos de provas de tudo. Bem, aqui está, Jéssica ameaçando, assediando, mostrando sua verdadeira face. Naquela noite preparei o jantar, algo simples, sopa de legumes e torradas. Michael e eu jantamos em silêncio, cada um processando os acontecimentos do dia. Depois do jantar, ele lavou a louça enquanto eu revisava os documentos que Aliu me dera. Havia tanta coisa para ler, tanta coisa para entender. Cláusulas legais, termos complicados. Mas o mais importante era claro, eu estava protegendo meu futuro. Eu estava estabelecendo limites que ninguém poderia ultrapassar. Às 21 horas, ouvimos um carro parar em frente à casa. Em seguida, passos rápidos no quintal e fortes batidas na porta. Margarete, Michael, abram essa porta. Eu sei que vocês estão aí. Jéssica gritava. Preciso falar com vocês. Isso é uma loucura. Michael olhou para mim com pânico nos olhos. Não abra, eu disse firmemente. Lembre-se do que Aliu disse. Sem contato. Mas ela está lá fora, insistiu Michael. Ela vai acordar os vizinhos. Ela vai causar um escândalo. Deixe-a em paz, respondi. Isso só nos dá mais provas de seu comportamento instável. As batidas continuaram. Margarete, eu sei que você está aí dentro, gritou Jéssica. Eu sei que meu marido está aí dentro. Você não pode fazer isso. Você não pode nos separar. Abra a porta agora. Michael caminhou até a janela e puxou a cortina ligeiramente para trás para olhar para fora. Jéssica estava na varanda, vestindo um vestido cor salmão, com os cabelos soltos e os olhos brilhando de raiva. Ela batia na porta com as duas mãos como uma mulher possuída. Vou chamar a polícia, eu disse, pegando meu telefone.
Espere, disse Michael. Deixe-me falar com ela primeiro. Deixe-me tentar acalmá-la. Ali o disse para não fazer isso, lembrei-o. Eu sei, mas não posso simplesmente deixá-la lá fora. E se ela se machucar? E se ela fizer algo pior? Michael caminhou até a porta e antes que eu pudesse impedi-lo, ele a abriu. Jéssica quase caiu para frente com a força que usou para bater na porta. Ela parou ao vê-lo, com uma expressão de alívio misturada a triunfo. Michael, graças a Deus, disse ela tentando abraçá-lo. Eu precisava te ver. Eu precisava explicar. Michael deu um passo para trás, evitando o abraço dela. Você precisa ir embora, Jéssica. Agora. O quê? Disse ela incrédula. Não vou embora até conversarmos. Até resolvermos isso. Sua mãe está enchendo sua cabeça de mentiras. Não são mentiras, respondeu Michael com voz firme. Eu vi os documentos. Vi os saques. Vi tudo, Jéssica. Você usou o cartão da minha mãe sem permissão. Tentou roubá-la. Roubar? Jéssica repetiu com uma risada histérica. Ela é minha sogra. Esse dinheiro seria nosso um dia. Eu só o usei um pouco antes da hora. Qual o problema? O problema é que não é o seu dinheiro, disse Michael, elevando a voz pela primeira vez. O problema é que você mentiu. Você me manipulou. Você me usou para chegar até ela. Jéssica mudou de tática num instante. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sua voz ficou suave e vulnerável. Michael, meu bem, por favor, não diga isso. Eu te amo. Eu só queria coisas boas para nós. Eu só queria que tivéssemos uma vida melhor. Sua mãe tem tanta coisa e nós temos tão pouco. Não é justo. Ela trabalhou 40 anos por esse dinheiro, respondeu Michael. Não é culpa dela que não tenhamos tanto. É nossa responsabilidade construir nossa própria vida, não roubá-la dela. Não acredito que você está do lado dela, disse Jéssica. E agora a doçura havia desaparecido, restando apenas veneno. Escolhendo ela em vez de mim, em vez da sua esposa. Estou escolhendo a verdade em vez da mentira, corrigiu Michael. Estou lhe dando uma chance de fazer a coisa certa. Pedir desculpas, devolver o dinheiro e buscar ajuda. Ajuda? Repetiu Jéssica com desdém. Você acha que eu sou louca? Acha que eu preciso de um psiquiatra? Acho que você precisa entender que o que você fez foi errado, disse Michael cansado. Acho que você precisa aceitar as consequências. Jéssica olhou para ele com puro ódio. Consequências? Sussurrou. Você quer falar de consequências? Ótimo. Se você me fizer ir embora, se continuar com essa farsa, você vai se arrepender. Vou contar para todo mundo que sua mãe é uma velha manipuladora que está arruinando nossas vidas. Vou dizer que você a prefere à sua própria esposa. Vou destruir sua reputação. Vá em frente, disse Michael com a voz fria como aço. Faça o que quiser, diga o que quiser, mas saia desta casa agora. Jéssica deu um passo em direção a ele, com os punhos cerrados. Você não pode me expulsar daqui. Michael pegou o celular e discou um número. O atendente da polícia respondeu no segundo toque. Sim, preciso denunciar uma pessoa que se recusa a sair de uma propriedade privada após ser solicitada a fazê-lo. Os olhos de Jéssica se arregalaram em choque. Você? Você está chamando a polícia para mim? Para a sua esposa? Estou protegendo minha mãe, respondeu Michael. Algo que eu deveria ter feito desde o início. Jéssica olhou para mim, parada na porta da sala de estar, com uma expressão de ódio absoluto. A culpa é sua, ela sibilou. Você o envenenou contra mim. Você destruiu meu casamento. Eu não destruí nada, Jéssica, respondi calmamente. Você cavou a sua própria cova. Eu apenas me recusei a ser enterrada nela com você. Ouvimos as sirenes ao longe, aproximando-se. Jéssica olhou para a rua, depois para Michael e por fim para mim. Isso não acabou, ela ameaçou. Vocês dois vão pagar por isso. Ela se virou e caminhou rapidamente até seu carro, arrancando em alta velocidade assim que a viatura policial virou a esquina. Os policiais pararam em frente à minha casa e Michael saiu para conversar com eles. Ele explicou a situação, mostrou as mensagens de voz ameaçadoras e contou sobre a tentativa de fraude. Os policiais fizeram anotações. Um deles, um homem mais velho com expressão séria, me disse: Senhora, a senhora tem o direito de solicitar uma ordem de restrição temporária. Com essas provas, um juiz a aprovará sem problemas. Já tenho um advogado cuidando disso, respondi. Obrigado, policial. Quando a polícia saiu, Michael fechou a porta e encostou-se nela com os olhos fechados. Nunca pensei que chegaria a isso, sussurrou ele. Nunca pensei que um dia chamaria a polícia para minha própria esposa. Você fez a coisa certa, eu disse, caminhando até ele. Você se protegeu quando ela tentou manipulá-lo. Você a deteve quando ela se tornou ameaçadora. Isso exige força, filho. Não me sinto forte, disse Michael. Sinto-me arrasado.
Estar devastado e ainda assim fazer a coisa certa. Essa é a verdadeira força, respondi. Naquela noite, Michael dormiu em seu antigo quarto, o mesmo onde crescerá, onde sonhara com seu futuro, onde estudará para as provas. Eu fiquei acordada na minha cama, encarando o teto, ouvindo os rangidos da casa na escuridão, pensando em tudo o que tinha acontecido nas últimas 48 horas. Minha vida tinha dado uma guinada completa, de uma mulher solitária tentando manter a paz familiar a alguém que traçou uma linha na areia e disse, até aqui, e não mais além. Na manhã seguinte, voltamos ao escritório de Aliu. Ele já tinha todos os documentos preparados, a ordem de restrição temporária contra Jéssica, os novos documentos para o meu testamento, que especificavam claramente que Michael só herdaria se cumprisse certas condições, que nenhum cônjuge teria acesso direto aos fundos, as procurações que estabeleciam quem poderia tomar decisões por mim caso eu ficasse incapacitada, tudo pensado para proteger o que me restava. Assinei cada documento com mão firme. Michael assinou como testemunha, com o rosto sério, mas determinado. Quando terminamos, Aliu nos deu cópias de tudo e explicou os próximos passos. O pedido de medida cautelar será protocolado junto ao juiz hoje, disse ele. Jéssica será oficialmente notificada. Ela não poderá se aproximar de nenhum de vocês. Ela não poderá contatá-los por nenhum meio. Se o fizer, será presa. Também iniciei o processo de recuperação do dinheiro. Ela terá que responder legalmente pelos $8.700 que sacou. E se ela não tiver o dinheiro? Perguntou Michael com a voz trêmula. E se ela já tiver gasto tudo? Então, estabeleceremos um plano de pagamento, respondeu Aliu. Ou penhoraremos seus bens, suas contas, o que for necessário. Senhora Margarete, esse dinheiro pertence à senhora e nós o recuperaremos. Obrigado, Aliu, eu disse, sentindo pela primeira vez em dias que conseguia respirar. Saímos do escritório do advogado e o peso sobre meus ombros pareceu um pouco mais leve. Michael me levou para almoçar em uma lanchonete pequena que costumávamos frequentar quando ele era criança. O lugar não havia mudado muito, as mesmas cabines de madeira, as mesmas cadeiras diferentes, o mesmo cheiro de comida caseira. Fizemos o pedido e comemos em silêncio até que Michael finalmente falou. Preciso encontrar um lugar para morar, disse ele. Não posso voltar para aquela casa. Ainda não. Talvez nunca. Fique comigo, ofereci imediatamente. Pelo tempo que precisar. Seu quarto ainda está lá. Michael balançou a cabeça. Mãe, eu não posso fazer isso. Já causei dor suficiente a você. Não vou me tornar um fardo agora. Você não é um fardo, insisti. Você é meu filho e está passando por um momento difícil. Deixe-me ajudá-lo, assim como você está me ajudando. Michael olhou para mim com os olhos marejados. Obrigado, mãe. Mas preciso fazer isso sozinho. Preciso provar para mim mesmo que consigo reconstruir minha vida sem depender de ninguém. Eu entendi o que ele quis dizer. Entendi que ele precisava daquele espaço para se curar, para se reencontrar. Tudo bem, eu disse. Mas prometa que virá jantar pelo menos 2 vezes por semana. Prometa que não vai desistir. Eu prometo, respondeu ele com um pequeno sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro que eu via em seu rosto em dias. Os dias seguintes foram estranhos. Jéssica foi oficialmente notificada da ordem de restrição. Segundo Aliu, ela recebeu os documentos no trabalho, fez um escândalo, gritando que era injusto, que estava sendo tratada como criminosa. Mas a ordem estava em vigor. Qualquer contato com Michael ou comigo resultaria em sua prisão imediata. Michael encontrou um pequeno apartamento mobiliado perto do trabalho. Mudou-se levando apenas 2 malas de roupa, pois todo o resto estava na casa que dividia com Jéssica, a casa que agora lhe parecia contaminada por mentiras. Eu o ajudei a se instalar, trazendo lençóis novos, toalhas, alguns utensílios básicos de cozinha, coisas que uma mãe faz para garantir que seu filho tenha o que precisa. Certa tarde, enquanto eu organizava sua pequena cozinha, Michael sentou-se no sofá e disse: Mãe, preciso te contar uma coisa. Sentei-me ao lado dele com o coração acelerado. O que foi? Estive revisando nossas contas bancárias conjuntas, a minha e a da Jéssica, disse ele com a voz tensa. Encontrei mais coisas. Despesas que não me lembro de ter autorizado. Compras em lojas onde nunca estive. Saques em caixas eletrônicos em lugares onde nunca estive. Quanto custa? Perguntei, sentindo a raiva crescer novamente em meu peito. Mais $6.000, respondeu Michael, cobrindo o rosto com as mãos. Durante o último ano, enquanto eu trabalhava, enquanto eu pensava que estávamos economizando para o nosso futuro, ela gastava secretamente com coisas para si mesma, roupas, joias, jantares caros com as amigas. Você tem provas? Perguntei. Tenho os extratos bancários, respondeu ele.
Já os enviei para Liu. Ele diz que isso reforça o caso, que demonstra um padrão de comportamento financeiro enganoso. Jéssica não roubou apenas de mim. Ela roubou do próprio marido. Ela traiu a única pessoa que lhe dera todo o seu amor, a sua confiança, a sua vida. Sinto muito, filho, eu disse, abraçando-o com força. Por que você está se desculpando? Você é a vítima aqui, disse Michael. Porque não percebi isso antes, respondi. Porque não disse nada quando vi os sinais de alerta. Porque queria acreditar que estava errada, que eu era apenas uma sogra paranoica. Não, mãe. Você disse coisas, sim. Tentou me avisar, mas eu não quis ouvir. Michael se afastou do abraço e olhou diretamente para mim. A culpa é minha por ser cego, por escolher o caminho mais fácil de ignorar a verdade. 2 semanas se passaram. A ordem de restrição ainda estava em vigor. Jéssica não havia tentado nos contatar diretamente, mas Liu nos informou que ela havia contratado seu próprio advogado, alguém que estava tentando negociar, argumentando que tudo não passará de um mal-entendido, que ela tinha o direito de usar o dinheiro como família e que eu estava exagerando. O advogado de Jéssica enviou uma carta oferecendo-se para devolver $3.000 dos $8.700 como um gesto de boa vontade em troca da minha desistência da queixa e do pedido de medida protetiva. Liu me ligou para discutir a proposta. Senhora Margarete, a decisão é sua, disse ele. Mas, na minha opinião, isso é uma tática. Aceitar isso seria admitir que ela tem algum direito ao seu dinheiro. Seria deixá-la se safar parcialmente. Rejeito a oferta, disse sem hesitar. Quero todo o meu dinheiro de volta, cada centavo. E quero que ela entenda que há consequências para seus atos. Liu respondeu com satisfação na voz. Eu esperava que você dissesse isso. Vou informá-los de que ela deve devolver o valor total ou prosseguiremos com as acusações criminais. Naquela noite Michael veio jantar como prometido. Preparei sua comida favorita, o ensopado que seu pai costumava pedir aos domingos. Jantamos juntos conversando sobre coisas simples, sobre o trabalho dele, sobre meus clientes na loja, sobre os vizinhos que perguntavam por mim, evitando o assunto Jéssica, evitando a dor por um instante. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, Michael disse: Mãe, tenho pensado muito sobre o futuro, sobre o tipo de vida que quero ter. E percebi uma coisa. O que é isso? Perguntei, enquanto secava um prato. Quero ser como você, respondeu ele. Quero ter a sua força, a sua dignidade, a sua capacidade de defender o que é certo, por mais que doa. Durante anos, tentei agradar a Jéssica, evitar conflitos, manter a paz. Mas isso só me transformou em alguém fraco, alguém que permitiu que a pessoa que mais amo no mundo se machucasse. Não quero mais ser essa pessoa. As palavras de Michael encheram meu coração com uma estranha mistura de orgulho e tristeza. Orgulho, porque ele finalmente estava encontrando o caminho de volta para si mesmo. Tristeza, porque ele teve que passar por tanta dor para chegar lá. Eu o abracei forte ali mesmo, na pequena cozinha, com a água correndo na pia e o cheiro de comida caseira ainda no ar. Você já é essa pessoa, sussurrei em seu ouvido. Você provou isso quando me defendeu, quando chamou a polícia, quando decidiu reconstruir sua vida. Michael se afastou do abraço e olhou para mim com determinação. Amanhã, darei entrada no pedido de divórcio, disse ele com voz firme. Já falei com o Liu. Ele me recomendou um advogado especializado em divórcio. Quero acabar com isso de uma vez por todas. Quero encerrar este capítulo completamente. Tem certeza? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondeu ele. Jéssica teve tantas chances de fazer a coisa certa, de se desculpar, de devolver o dinheiro, de demonstrar ao menos um pouco de remorso, mas em vez disso nos ameaçou. Ela contratou um advogado para negociar como se fosse um jogo. Não posso mais continuar casado com alguém assim. Não posso mais acordar todos os dias me perguntando sobre quantas outras mentiras ela contou, em que mais ela me enganou. Apoio qualquer decisão que você tomar, eu disse, apertando a mão dele. Mas esteja preparado. Não vai ser fácil. Ela vai lutar, vai tentar ficar com metade de tudo. Vai fazer tudo o que puder para te machucar. Eu sei, disse Michael. Mas não me importo mais. Deixe que ela leve o que quiser. Os móveis, o carro, o que for. Nada disso vale mais do que a minha dignidade, do que o meu relacionamento com você, do que a minha paz de espírito. 2 dias depois, Michael entrou com um pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis e abuso financeiro. Jéssica foi notificada e, segundo o advogado de Michael, rasgou os papéis na frente do entregador, gritando que aquilo era uma traição e que Michael se arrependeria. A situação escalou rapidamente.
Jéssica começou a publicar versões distorcidas da história nas redes sociais, alegando que sua sogra manipuladora a havia separado do marido, que Michael era um homem fraco controlado pela mãe e que ela era a verdadeira vítima. Algumas pessoas que não sabiam a verdade acreditaram nela. Deixaram comentários de apoio, me chamando de bruxa e chamando Michael de traidor. Michael me mostrou as postagens, com o rosto contorcido de dor. Isso é horrível, mãe. Ela está inventando mentiras. Ela está nos fazendo parecer os vilões. Ignore isso, aconselhei, embora estivesse fervendo por dentro. As pessoas que importam sabem a verdade. Aquelas que acreditam nela sem nem mesmo perguntar o nosso lado não são pessoas de que precisamos em nossas vidas. Mas ela está arruinando minha reputação, protestou Michael. Meus colegas de trabalho estão vendo isso. Meus amigos estão me perguntando o que aconteceu. Então conte a verdade a eles, respondi calmamente. Diga que sua esposa tentou roubar sua mãe de 71 anos. Diga que ela se aproveitou da sua confiança para cometer fraude. Diga que, quando confrontada, ela ameaçou e assediou em vez de se desculpar. A verdade é sempre mais forte que a mentira. Michael seguiu meu conselho. Ele conversou com as pessoas importantes em sua vida. Mostrou a elas os documentos, as provas, as mensagens ameaçadoras de Jéssica. Aos poucos, a narrativa começou a mudar. As pessoas começaram a entender que as postagens dramáticas de Jéssica nas redes sociais eram apenas isso, drama criado para manipular a opinião pública porque ela havia perdido a batalha judicial. Enquanto isso, Lil continuava insistindo na devolução do dinheiro. O advogado de Jéssica tentou negociar novamente, desta vez oferecendo $5.000 e a promessa de pagar o restante em parcelas mensais. Não respondi quando Lil ligou para me informar. Quero o valor total agora ou vou apresentar queixa-crime. Estou farto dos joguinhos dela, das negociações, da irresponsabilidade. Lil respondeu com aprovação. Vou informá-los de que tem uma semana para devolver os $8.700 integralmente ou apresentaremos queixa por fraude ao Ministério Público. Aquela semana foi tensa. Esperei todos os dias por uma resposta, um sinal de que Jéssica finalmente faria a coisa certa. Mas o silêncio era absoluto. Até o último dia, às 17h. Lil me ligou. Senhora Margarete, tenho novidades, disse ele num tom que não consegui decifrar. O advogado de Jéssica acaba de transferir o valor total para minha conta fiduciária, $8.700. O dinheiro voltou. Senti o ar sair dos meus pulmões num longo suspiro de alívio, de vitória, de justiça. Ela finalmente pagou? Perguntei, quase sem conseguir acreditar. Ela pagou, confirmou Lil. Amanhã posso transferir o dinheiro de volta para sua conta bancária. Senhora Margarete, você venceu. Não foi fácil, mas você conseguiu. Desliguei o telefone e fiquei sentada no silêncio da minha sala. O dinheiro estava de volta, não toda a dor, não todo o dano emocional, mas pelo menos a parte tangível, a parte que representava décadas do meu trabalho. Estava protegido novamente. Liguei para Michael para lhe contar a novidade. Ele chegou à minha casa em menos de 20 minutos com os olhos brilhando de emoção. Mãe, você conseguiu, disse ele, me abraçando forte. Você recuperou seu dinheiro. Você mostrou a ela que ninguém pode se aproveitar de você. Não, filho, respondi. Conseguimos juntos. Você me apoiou. Você me defendeu. Você esteve ao meu lado quando eu mais precisei. Esta é uma vitória para nós dois. Naquela noite comemoramos de forma simples, com um jantar tranquilo e uma taça de vinho que meu marido guardava para ocasiões especiais. Brindamos à justiça, à família e a um novo começo. Os dias seguintes trouxeram mais notícias. O processo de divórcio estava avançando. Jéssica finalmente aceitou que não havia como salvar o casamento. Seu advogado estava negociando a divisão de bens. Michael não lutou por nada. Deixou que ela ficasse com a casa, os móveis, tudo que haviam comprado juntos. Ele só queria sua liberdade. Queria encerrar aquele capítulo e nunca mais abri-lo. Um mês depois, o divórcio foi finalizado. Michael veio à minha casa com os papéis assinados em mãos, uma expressão de paz no rosto que eu não via há anos. Acabou, mãe, disse ele, sentando-se no sofá. Oficialmente não sou mais casado. Não tenho mais nenhum vínculo com ela. Posso recomeçar. Como você se sente? Perguntei, sentando-me ao lado dele. Sinto-me livre, respondeu ele. Como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Como se eu finalmente pudesse respirar sem sentir que alguém está controlando todos os aspectos da minha vida. Mãe, perdi anos com ela, anos que nunca mais terei de volta. Mas pelo menos agora tenho o resto da minha vida para fazer melhor. E você vai, assegurei-lhe. Porque você aprendeu a lição mais difícil que alguém pode aprender.
que o verdadeiro amor não manipula, não rouba, não destrói. O verdadeiro amor protege, respeita e eleva. Michael assentiu com a cabeça e então disse algo que me surpreendeu. Mãe, eu quero fazer terapia. Preciso entender como cheguei a esse ponto, como permiti que alguém me manipulasse tão facilmente como ignorei os sinais. Quero trabalhar em mim mesma para nunca mais ser tão cega. Senti orgulho ao ouvir essas palavras, porque assumir a responsabilidade pela própria cura é o primeiro passo para uma verdadeira transformação. Isso é muito sábio, filho, eu disse. Também tenho pensado em procurar ajuda em conversar com alguém sobre tudo isso. Porque mesmo tendo vencido a batalha judicial, ainda carrego a dor emocional, a traição, a sensação de que não consegui me proteger antes. Você não falhou, mãe, disse Michael com firmeza. Você confiou, e isso não é uma falha. É uma qualidade linda que alguém abusou. A culpa é deles, não sua. As semanas se passaram e a vida começou a encontrar um novo ritmo. Continuei trabalhando na minha loja de costura. Michael vinha jantar 2 vezes por semana, como prometido, às vezes 3, às vezes 4. Lentamente estávamos reconstruindo nosso relacionamento, livrando-o das mentiras e manipulações que Jéssica havia semeado entre nós. 3 meses depois de todo o drama, as batalhas judiciais, as lágrimas e as traições, minha vida encontrou uma calma estranha, mas bem-vinda. Era como se após uma tempestade devastadora, o sol finalmente surgisse e eu pudesse ver claramente a paisagem que restara algumas árvores caídas, alguns galhos quebrados, mas a terra ainda era fértil, ainda capaz de florescer novamente. Numa tarde de sábado, enquanto organizava algumas caixas antigas no sótão, encontrei fotografias de quando Michael era pequeno, seu sorriso banguela, seus joelhos ralados, seu olhar cheio de inocência e confiança no mundo. Lembrei-me do menino que me abraçava, forte quando tinha pesadelos, que me dizia que quando crescesse, sempre cuidaria de mim. E percebi que aquele menino havia voltado, não fisicamente mas em essência. O homem em que ele se tornará finalmente estava cumprindo a promessa de cuidar de mim, de me proteger, de estar ao meu lado. Desci do sótão com as fotografias e coloquei-as em novas molduras na sala de estar, substituindo algumas que incluíam Jéssica, apagando-a lentamente do meu espaço, da minha vida, como se apaga uma mancha persistente com paciência e determinação. Não era vingança. Era cura. Era recuperar meu lar como um lugar de paz, não de memórias amargas. Naquela noite Michael chegou com uma surpresa. Ele havia comprado ingressos para um concerto de música clássica, algo que seu pai e eu costumávamos apreciar juntos, mas que eu havia parado de fazer após a morte dele. Pensei que pudéssemos ir juntos, disse ele com um sorriso tímido. Como você e o papai costumavam fazer. É hora de criar novas boas lembranças, mãe, lembranças que não sejam contaminadas por tudo que aconteceu. Fomos ao concerto naquela noite, eu com meu vestido lavanda que não usava há anos, Michael com um elegante terno. Parecíamos um casal de outra época, mãe e filho reconstruindo seu relacionamento sobre os escombros da traição. A música era linda. Violinos e violoncelos preenchiam o teatro com melodias que faziam você chorar de beleza, não de tristeza. Durante aquelas 2 horas, esqueci toda a dor, toda a raiva, toda a decepção. Só havia música, meu filho ao meu lado e a sensação de que a vida ainda tinha belos momentos a oferecer. Depois do concerto, fomos jantar num pequeno restaurante com velas nas mesas e um pianista tocando suavemente num canto. Michael pediu vinho. Eu pedi meu prato favorito. E conversamos como não fazíamos há anos, sem o peso de Jéssica entre nós, sem segredos, sem mentiras. Apenas uma mãe e seu filho compartilhando histórias, rindo de lembranças antigas, planejando possíveis futuros. Mãe, disse Michael enquanto tomávamos café depois do jantar. Quero te agradecer por não desistir, por lutar pelo que era seu, por me ensinar que está tudo bem impor limites, que está tudo bem dizer não, que está tudo bem se afastar de pessoas tóxicas, mesmo que essas pessoas sejam da família por casamento. Filho, respondi, pegando sua mão por cima da mesa. Você também me ensinou algo. Você me ensinou que nunca é tarde demais para abrir os olhos, que o verdadeiro amor significa defender quem você ama, mesmo quando é difícil, mesmo quando significa perder algo que você considerava importante. Brindamos com nossas xícaras de café e naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti esperança, real, sólida, inabalável. A semana seguinte trouxe mais mudanças. Finalmente decidi fazer algo que vinha adiando há anos, vender a casa grande, aquela casa cheia de lembranças boas e dolorosas, e me mudar para um apartamento menor e mais fácil de administrar,
algo que fosse completamente meu, sem o peso do passado em cada cômodo. Michael me ajudou em todo o processo. Encontrar um corretor de imóveis, organizar as coisas, decidir o que guardar, o que doar e o que vender. Foi um processo catártico, como dizer adeus a uma versão antiga de mim mesma para dar lugar a algo novo, algo mais leve. No dia em que concluímos a venda da casa, Michael e eu estávamos na sala de estar vazia, nossas vozes ecoando pelas paredes nuas. Eu cresci aqui, disse Michael com nostalgia, com a voz embargada. Aprendi a andar aqui. Meu pai me ensinou a andar de bicicleta no quintal. E aqui, eu disse, olhando para ele com ternura, você aprendeu a lição mais importante de todas. Você aprendeu que lar não é um lugar. São as pessoas que você ama e as pessoas que te amam de volta, sem condições, sem manipulação. Nos mudamos para meu novo apartamento, um espaço moderno em um prédio seguro, com vizinhos amigáveis e uma pequena varanda onde coloquei as plantas que meu marido tanto amava. Era um novo começo, sem fantasmas, sem lembranças dolorosas, apenas possibilidades. Michael aparecia com frequência, às vezes apenas para jantar, às vezes trazendo amigos, novas pessoas saudáveis que o apoiavam em seu processo de cura. Ele havia começado a terapia, como havia dito que faria, e a mudança nele era notável. Estava mais confiante, mais centrado, mais consciente de seus limites e de suas necessidades. Um dia, 6 meses depois de toda a confusão, recebi uma carta pelo correio. Era da Jéssica, uma carta escrita à mão. Por um instante, pensei em jogá-lo fora sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. Abri e li. A carta era estranha. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas também não era um ataque. Ela disse que também estava fazendo terapia, que estava tentando entender por que fez o que fez, que reconhecia ter magoado muita gente, que não esperava perdão, mas queria que eu soubesse que o dinheiro que havia roubado, ela o gastou tentando preencher um vazio dentro dela. Um vazio que nenhuma quantia de dinheiro jamais poderia preencher. Ela terminou dizendo que esperava que Michael e eu pudéssemos encontrar a paz. Que ela estava tentando encontrar a sua. Mostrei a carta a Michael. Ele a leu em silêncio e depois a deixou sobre a mesa. O que você acha? Ele me perguntou. Acho que é um passo, respondi. Não apaga o que ela fez. Não muda o dano causado, mas pelo menos é um reconhecimento de que ela estava errada. Isso é mais do que eu esperava. Michael assentiu com a cabeça. Também estou no momento em que posso desejar-lhe tudo de bom, à distância, disse ele. Não quero ter qualquer contato com ela novamente. Não quero um relacionamento, mas também não lhe desejo mal. Só quero que cada um siga o seu próprio caminho. E foi exatamente isso que fizemos. Seguimos caminhos diferentes. Eu com minha nova vida no meu apartamento, com meu negócio crescendo, com as novas amizades que fiz no prédio, com a tranquilidade de saber que meu dinheiro estava protegido, que meu futuro estava seguro. Michael com sua terapia, com seu trabalho, com seu processo de redescoberta de si mesmo como um homem independente e forte, capaz de amar de forma saudável. Um ano depois do dia em que Jéssica tentou comprar aquele carro de luxo, com o meu cartão, Michael e eu estávamos jantando no meu apartamento quando ele me fez outra surpresa. Mãe, conheci alguém, disse ele com um sorriso tímido. Alguém especial. Meu coração deu um salto de preocupação instintiva. Mas então eu vi seu rosto, a paz em seus olhos, a confiança em seu sorriso. Diga-me, eu disse. O nome dela é Sarah, disse ele. Ela é professora, trabalha com crianças do ensino fundamental. Ela é gentil. Ela é honesta. Ela é tudo que a Jéssica não era. E a mãe, a parte mais importante, quando contei a ela toda a minha história com a Jéssica, com o divórcio, com tudo o que aconteceu, ela não fugiu. Ela não me julgou. Ela apenas ouviu. E me disse que admirava o fato de eu ter tido a coragem de fazer a coisa certa. Gostaria de conhecê-la, disse eu, sentindo uma esperança genuína. E você vai, prometeu Michael, mais devagar. Sem pressa. Quero fazer as coisas direito desta vez. Quero construir algo sólido, algo real. Meses depois, conheci Sarah e entendi imediatamente por que Michael havia se apaixonado por ela. Ela era uma mulher com um sorriso genuíno, uma risada contagiante, que me tratou com respeito desde o primeiro momento, que perguntou sobre minha vida, sobre meu trabalho, que realmente me ouvia quando eu falava. Não havia nenhum cálculo em seus olhos, nenhuma avaliação do meu patrimônio líquido, apenas um calor humano genuíno. Naquele dia em que Michael entregou meu cartão à esposa, perdi dinheiro, perdi a confiança. Perdi a ilusão de uma família perfeita. Mas ganhei algo ainda mais valioso. Ganhei clareza. Estabeleci limites. Ganhei a certeza de que posso me defender independentemente da minha idade. Recuperei meu filho, o verdadeiro, não a versão manipulada. E o mais importante, eu ganhei paz.
A paz que vem de saber que você fez a coisa certa, que você fincou sua bandeira e disse: isto é meu, e ninguém tem o direito de tirá-lo de lá. As correntes que perdi naquele dia não eram de dinheiro. Eram as correntes invisíveis que me prendiam ao papel de vítima, a aceitar migalhas de respeito, a tolerar abusos disfarçados de amor familiar. E quando essas correntes se romperam, eu finalmente fiquei livre.